Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, aqueles que nos assistem também pela internet, né? Nesse nosso encontro de todas as quartas-feiras. Então, para o início, nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos trabalhos, né? Que nós temos palestras e tratamento com passe todos os dias de segunda a domingo. Nas sextas-feiras, às 20 horas, temos palestras, passes e grupo de apoio a dependentes químicos, tabagismo e familiares, né? Então, sexta-feira é um trabalho bastante específico nesse sentido, né? Nos demais dias, os horários são fixados, né? Ali fora. E mais um trabalho social que nós fazemos é o atendimento de 75 famílias com cestas básicas, 75 famílias cadastradas, né? E nós temos orientação jurídica, todo segundo sábado de cada mês, aquelas pessoas que têm necessidade de uma orientação, que tenham um problema qualquer, que necessitam de uma orientação jurídica. Nós temos esse trabalho gratuito, né, oferecido àqueles que necessitam. Nós temos entrega de lanches para todos os moradores de rua, isso ocorre todos os sábados às 17 horas. Com relação às nossas cestas básicas, né, agradecemos bastante a colaboração de todos, né, vocês vão contribuir assim de forma excepcional, isso nos ajuda a manter esse atendimento social para as famílias carentes. E o que nós temos necessidade hoje, bom, basicamente é muita coisa, leite em pó, óleo, arroz, macarrão, biscoito, farinha, feijão, sal. Então, aquilo que tiver ao alcance, né, de vocês, que vocês tiverem condições de contribuir, isso é bastante espontâneo, né? E então nós agradecemos bastante. Então, dessa forma, nós vamos iniciar a nossa reunião de hoje, pedindo a todos vocês que cerrem os olhos, que levem os pensamentos até o alto, nosso Mestre Jesus, que conforme ele mesmo disse, onde tiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. Com toda certeza, Jesus está entre nós nesse momento, nos abraçando com seu imensurável amor, com a sua compreensão, os nossos defeitos, as nossas necessidades de aperfeiçoamento. Por isso, nós necessitamos muito do amparo e da mão fraterna de Jesus para que possamos ser conduzidos a um bom caminho. Vamos agradecendo a presença de todos esses amigos da espiritualidade que aqui estão nos recebendo. E assim, nós vamos nos confraternizando, nos abraçando em espírito, nós aqui encarnados, como aqueles que estão em espírito aqui, formando essa verdadeira corrente de amor, de paz e de fraternidade. E assim, já preparados que nós estamos para a nossa palestra de hoje, nós vamos envolvendo a nossa querida companheira Renata, que vai fazer a palestra, cujo tema é Faça o Seu Melhor, né? Coisa que nós precisamos muito hoje, fazer o nosso melhor, né? E nós estamos nos esquecendo de fazer aquilo que possamos fazer de melhor para nos fixarmos aos problemas existentes, né? Então, Renata, seja muito feliz, que nós precisamos muito dessa sua palestra, dessa sua orientação. Boa tarde a todos. Muito bom poder estar aqui de novo, né, gente, para conversar um pouquinho. Eu digo assim, as minhas falas aqui não são palestras, não. Palestras são do Zé Roberto, da Ledo, que eles são professores, né, diferente, né? Então, não, mas é que vocês, né, passam pra gente, além de tudo, muita didática. As minhas não têm essa vertente, não, mas tudo bem, eu acho que passa o recado, né? Enfim. O tema, né, gente, faça o seu melhor. Então, eu tive, assim, a ideia de fazer um convite para todos vocês, né? E para mim também, a partir de hoje, para que a gente possa começar a fazer o nosso melhor sempre, né? E quem já vem fazendo o melhor, que continue fazendo. O texto começa dizendo o seguinte, que Deus não criou espíritos perfeitos, mas aperfeiçoáveis e perfectíveis. Então, por isso esse nosso processo de evolução. Então, nós estamos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações ainda, que já está começando, né, assim, vamos dizer assim, lá no finalzinho já do processo, para se transformar num planeta de regeneração. Então, nós vamos ver muitas coisas que, no nosso entendimento, são coisas ruins, mas que são necessárias para que essa mudança aconteça
e muitos de nós aqui possamos assim aproveitar esses momentos de existência nesse planeta ainda. Os que não se adequarem ao planeta de regeneração serão convidados, como já estão sendo, né, a se retirar e assim habitar outros planetas. Então aqui, homens e mulheres, nós temos tendências variadas e talentos variados. Então cada um de nós, independente da nossa evolução, nós chegamos aqui com vários talentos, o que seriam essas tendências, né? Você tem, assim, é propenso a fazer determinado tipo de coisa. Então quem tem uma tendência para agir no mal, precisa burilar muito isso para que se endireite e vá para o caminho do bem, né? Aquele que está trilhando o caminho do bem precisa tomar um pouco de cuidado para não dar aquela escorregadinha e cometer algum tipo de deslize. Então essas são as nossas famosas tendências, né? Quando você tende a fazer alguma coisa. E todos nós somos dotados, né, de inteligência, de delicadeza, de talento artístico, né? O talento artístico para interpretação, para música, né? Quantos talentos que nós vemos nas músicas, né? Tanta gente que canta divinamente. No domingo nós tivemos aqui a apresentação do coral, que foi uma coisa assim, né? Eu chorei que nem uma louca o tempo inteiro, de tanta energia, tanta emoção que aquelas vozes transmitiam pra gente. Então, assim, muitos de nós temos talentos e muitas vezes não colocamos em prática, né? Escondemos esse talento dentro das nossas gavetinhas, dos nossos arquivos, e nos permitimos, o pior ainda, nos permitimos que pessoas que estão à nossa volta façam com que a gente guarde esses talentos nas gavetas. E nós não podemos deixar com que isso aconteça, não. Ninguém tem o direito de nos menosprezar, de nos minimizar. Para muitos que aqui já me conhecem, né, sabem que eu trabalho na escola, sou professora, educadora. E esse processo todo, né, de 25 anos de magistério, eu passei por diversas experiências. E me lembro muito bem que na época em que eu estudava, em que eu era a aluna, né, eu via a discriminação que acontecia dentro da sala de aula. Infelizmente, partilhei de momentos em que colegas deixaram de estudar, de tanto que a professora ridicularizava, falava, você é burro, você não aprende, você não vai para frente mesmo. Quer dizer, o que faltou naquele momento? Faltou discernimento para aquele ser, né, que era o espelho do aluno, trazer o aluno para o lado dela. Então, e ela também enxergar que tipo de talento que essas crianças tinham e que ela não estava enxergando. Então, nós precisamos enxergar. Hoje, quando eu escuto um aluno meu falando assim, e olha que trabalho com aluno de ensino médio, que não é nada fácil, tá? Eles chegarem, nossa, professora, mas como que a senhora consegue ser assim, né? A senhora tem tanta paciência. Eu falo, gente, não tenho não. É que nós precisamos treinar, e também não é falsidade. Porque não adianta, gente, para que eu vou querer agir de uma maneira que eu não vou conseguir reverter nada de bom com, sabe, com grito, com ofensa. Eu não vou fazer isso, não vou conseguir, não vou. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos que agir com inteligência para reverter todas as situações. Então, quando a gente está na caminhada com alguém que só nos puxa para baixo, que só nos menospreza, que não valoriza nada do que a gente faz, alguma coisa está errado. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, nós temos que nos valorizar. Então, o mais próximo de nós, somos nós mesmos. Se eu não acordar e olhar para o espelho todo dia e falar assim, aqui está a pessoa que vai mudar minha vida hoje, para que eu levantei da cama? Tá? Então, eu tenho que me valorizar. Agora, se eu me colocar na condição de que agindo daquela forma, não, eu deixo todo mundo falar mesmo, não, e vou, sabe, ficando com aquele peso do mundo nas minhas costas, se eu aceito esse determinado tipo de situação, então, depois eu acerto as contas mais para frente, porque eu deveria ter agido de uma forma diferenciada. Na atualidade, a força, né, a fraqueza que nós trazemos aí, elas mostram que nos caminhos que nós temos que trilhar, nós vamos encontrar muitas dificuldades, mais dificuldades do que coisas brandas, né, gente? Porque, como eu disse lá no início, se nós estamos num planeta ainda de provas e expiações e estamos aqui para evoluir, nós temos um caminho a trilhar e que não é assim ao acaso, é proposital, né? Então, nós precisamos passar
por determinados tipos de situação. Muitos de nós já erramos e ainda vamos continuar errando. Vamos. Nós estamos no processo de aprendizagem. O planeta Terra é uma grande escola e todos nós somos alunos. Então, assim, o que diferencia o aluno do estudante? A dedicação. Aluno todo mundo pode ser, agora estudantes são poucos, né? Então, o estudante é aquele que é o dedicado, que não deixa nada para depois, que estuda direitinho, que não deixa para estudar em véspera de prova, que entrega os trabalhos com antecedência, ou se não entrega, já deixa tudo preparadinho. É aquela organização. É o que todos deveriam ter, mas todos têm, não. E por que não tem? Porque não somos iguais, né? Cada um de nós está num padrão de evolução diferenciado. E muitas vezes na nossa existência, isso eu posso dizer para vocês que eu tiro de experiência própria, quando eu olho para trás, eu vejo que em muitas coisas eu já melhorei muito e em outras tantas eu preciso melhorar muito mais. Porque nós somos falíveis, né? Nós fraquejamos, então às vezes a gente perde a paciência, mas a pessoa no trânsito, pelo amor de Deus, é uma tartaruga. Aí eu buzino, né? Ou no jogo de futebol, eu lembro da mãe do juiz e falo aquelas coisas que não devo. Enfim, gente, todos nós erramos. Aí o que a gente precisa fazer sempre? Aquela autoanálise para ver como que eu posso fazer para não errar mais. Mas isso aí é uma coisa tão pequena, né? Dá uma buzinada, ou senão não deixar o pedestre passar na faixa. O que tem isso? Mas o problema é que são os nossos pequenos atos, né? Os nossos pequenos gestos é que vão lá na frente, quando a gente precisar prestar conta, é que vão fazer a diferença. Porque os grandes feitos, eles aparecem, claro. Mas as coisas do dia a dia, as pequenas coisinhas do dia a dia, elas vão pesar muito mais. Né? Então é sabe aquele grãozinho de areia que eu vou colocando do lado da minha balança, do lado do bem, né? Tem gente que diz assim, eu não sei por que acontece isso na minha vida, eu não faço mal para ninguém. Tá, mas e o bem você está fazendo? Né? Então não adianta só não fazer o mal, eu preciso fazer o bem. Então, e outra coisa, né, gente, eu canso de falar aqui o tempo inteiro, mas também não aprendi ainda tudo isso não, tá? Eu falo para eu escutar, lembra que eu falei que o mais próximo sou eu? Então eu falo para eu mesma poder ouvir também. Muitas vezes nós somos livrados de coisas ruins, mas através de coisas que não nos agradam. Só que se eu parar para pensar que eu seria muito mais prejudicado, e que por merecimento meu eu consegui ser livrado de um aborrecimento muito maior, pronto, gente, está tudo certo. Ó que lindo. Eu passei uma experiência domingo que foi muito engraçada. Eu fui num evento, aí não tinha lugar para estacionar de jeito nenhum, aí era uma imobiliária, assim, com aquelas vagas abertas, né? Falei, bom, tá fechado, um domingo, vou parar meu carro aqui, beleza. Fiquei no lugar que eu precisava ficar. A hora que eu voltei, quem disse que eu podia sair, né? Um monte de carro parado atrás do meu. Falei, nossa, agora tô perdida, né? 9h30 da noite, de um domingo. CET vai me atender muito rápido, vai ser legal, né? Aí, de repente, saiu uma pessoa de um carro desses que estava estacionado, né? Mas, assim, ao lado do meu. A senhora precisa sair com o carro? Falei, tô pretendendo, né? Mas desse jeito só se eu conseguir voar, né? Não vai dar. É o pessoal que vem aqui nessa igreja, tal, e eles param aí. Eu falo, gente, mas ninguém aprendeu regra de trânsito? Você não pode fechar ninguém. Né? Mesmo que meu amigo, tá, mas se seu amigo tiver uma emergência e precisar sair, a gente não deve fazer isso. Aí quis tentar olhar, né, o número do CET, tentei ligar, não consegui falar, óbvio, enfim. Ao invés de ficar nervosa, eu fui me acalmando. Eu falei assim, não adianta eu ficar nervosa, porque eu não vou conseguir tirar o carro daqui. Se eu quiser espremer aí, eu posso ralar o meu, o dele, a parede da casa, né? Vai ficar muito pior. Então, vamos esperar. Se realmente for alguém que está nesse evento, uma hora alguém vai tirar o carro daqui. E aí foi o que aconteceu. Aí veio uma senhorinha, nossa, agora tá esfriando, né? Falei, tá. Falei, a senhora que tá nesse carro aqui? Sou eu, a minha família, tal. A senhora quer sair? Eu falei, tô querendo, faz 1 hora. Né? 1 hora que eu tô querendo. Ela ficou tão sem graça, ela falou pra netinha, corre, chama teu pai, vai lá. Tá. Aí veio a família, tal. Eu já estava dentro do carro para sair. Não questionei, não fui falar nada. Aí veio a esposa do rapaz, foi pedir desculpas. Olha, me perdoa, tá? É que a gente aqui tá habituado. Todo mundo vem para a igreja e para atrás do carro. Falei, gente, mas não deve fazer isso. Porque ninguém sabe o que vai acontecer. E também, assim, você não conhece quem tá parado ali na frente, enfim. Então, eu fiquei satisfeita porque por em momento nenhum
eu perdi a razão, perdi a paciência, perdi a cabeça. Quer dizer, eles podiam ter chegado naquele momento e eu gesticular, falar, ficar brava. Para que ia resolver alguma coisa? Não, gente, não ia. Então, assim, a nossa existência nos mostra esse tipo de coisa, de atitude. Então, quando alguém te endereçar alguma coisa ruim, né, não cai naquele padrão vibratório, não. Né, faz uma prece e fala assim, que pena, não está sabendo o que faz. Né, vai com Deus, meu irmão, tudo bem, né, eu te perdoo. Não, sabe, não entra na mesma vibração, porque aí as coisas não vão dar certo, gente. Outras coisas que a gente pode exemplificar, os acidentes domésticos em casa, né? A mulher passa por isso sempre, gente. Os homens não sei se tanto, mas mulher sim. Os homens eu acho que com carro, porque ó, é muito chato, né? Agora que a gente tá sem água, tudo bem. Mas quando vocês lustravam os carros aí, né? Dá aquele banho no poçante, passa uma cera legal, vai dar uma volta, chove. Ô, gente. Ninguém fica feliz com isso, né? Aí a mulher lava a cozinha, arruma a casa, tudo bonitinho. Na hora que tá tudo impecável, vou passar um café, né? Na hora que você pega o pó de café, ele cai todinho no chão da sua cozinha. Aqui ninguém nunca passou por isso, né? Nunca. E aí, nesse momento, você faz o quê? Senta e chora, né? Porque, gente, como que pode uma coisa... É uma coisa boba, não é uma coisa besta, mas você fala assim, meu Deus, eu não tava falando mal de ninguém, não tava fazendo mal pra ninguém, eu tava trabalhando, tava limpando a casa. Mas isso é pra testar a nossa paciência. Então, em tempos outros, né? O que você faz? Ah, eu vou arremessar essa lata de café lá no meio do quintal, porque eu não vou fazer mais nada. Aí já fica bravo, já o padrão vibratório cai e nós não conseguimos resolver a situação, porque vai cair outras vezes. Não vai ser isso que vai livrar a gente de determinadas situações. Então, assim, nós precisamos entender nas entrelinhas os recados que nós recebemos, né? Então você tem um dissabor, às vezes você bateu o seu carro, ou levou um tropeção, caiu, machucou, tá, mas aquilo ali é o mínimo, podia ter sido muito pior. Então é agradecer. Tem pessoas que ousam falar, né, que o Espiritismo ensina pra gente ser muito conformista, né? Mas eu não vejo por esse lado, né? Não é conformidade, é diferente a palavra, né? A aceitação é diferente de conformismo, né? Quando você aceita as coisas que acontecem com você, você está num processo de evolução natural. Então você está amadurecendo, você está provando que você é capaz de agir de outra forma. Aí depois, gente, o texto mostra pra gente o seguinte, que a vida, né, propicia para todos nós modos de reparação de todo o mal que nós podemos causar para alguém. A misericórdia divina é infinita e auxilia a todos. Então não é porque aquela pessoa praticou o mal que ela já não é mais filha de Deus, que não vai acontecer mais nada de bom na vida dela. E pelo contrário, né? Às vezes a gente percebe, é só ligar a televisão, né? Você percebe pessoas que estão praticando mal o tempo inteiro e aparentemente parece que elas estão se dando bem. Não é assim que a gente percebe? É igual olhar a grama do vizinho, né? A grama do vizinho está sempre verdinha, nossa, nunca, né? Mas enfim, nós temos que ter em mente que as oportunidades para esses reparos, elas acontecem o tempo todo. Basta cada um de nós ter boa vontade para querer reparar aquele erro, recompor alguma coisa que nós fizemos de errado, enfim. Estar disposto, gente, a trabalhar em propósito, né, do nosso progresso, tá? É preciso que os talentos, né, que são amealhados aí ao longo do tempo sejam utilizados de forma construtiva. Então, por exemplo, quem é muito inteligente, usar essa inteligência para o bem. Então, para que eu vou desenvolver um jogo que vai instigar as crianças a ficarem o tempo todo naquele joguinho e serem mais violentas? Eu não posso criar um jogo diferente, né? Então, existem muitas formas de usar a inteligência em prol do seu semelhante, em favor do seu semelhante. Os cientistas, né, com as descobertas que fazem, felizes daqueles que trabalham seriamente e que querem retardar assim, o envelhecimento de uma célula, que querem propiciar uma vida melhor e com mais qualidade para quem tem determinadas enfermidades, para aqueles que estudam 20, 30, 40 anos no desenvolvimento de algum remédio que vai aliviar a dor de um irmão, e infelizes daqueles que utilizam o tempo e a inteligência que têm para fazerem coisas ruins, né, que vão assim contra a humanidade toda. Nós vimos aí na televisão essa semana a venda de um comprimido, né, gente, para R$4.000. Meu Deus,
Para quê? Para fazer uma experiência, para ver se, né, todos são cobaias, ainda vão pagar por isso? É muito complicado, né? Então tem que sempre ter em mente que uma cobrança vai acontecer. O talento artístico, né, chamar atenção para as maravilhas da criação. Então, quem tem esse dom, quem tem esse tipo de talento, não usar só na questão assim de querer ganhar o sustento, de querer ganhar dinheiro. Mas vamos fazer alguma coisa em prol de uma instituição de caridade, de uma ONG. Quanta gente que trabalha bem, né, e consegue assim evoluir de uma maneira bonita. A música, a pintura, né, para assim fazer aquela apreciação do belo, despertar coisas boas nas pessoas, né? E não a história dessas letras horrorosas que nós temos por aí, que é um modismo, mas que só incitam a violência, o uso de droga, de bebida, enfim, é muito complicado. Qualquer que seja o talento, ele dispõe e deve ser utilizado no bem. Não é lícito enterrar os talentos recebidos. Então, é lícito, né? Quer dizer, não é permitido. Aí eu vou lembrar para vocês, né, a história, um resuminho da parábola dos talentos, que diz, né, que Jesus contava a história, né, de um homem que provavelmente devia ter bastante dinheiro, né? E os talentos naquela época eram relacionados à moeda de troca, né? Então eram bens materiais valiosos. Eu até vi na internet, mas eu esqueci de trazer, eu não lembro, tem uma proporção, sabe, um denário, quanto que valeria hoje, então, enfim. Você lembra disso? Então, é um dia de trabalho, e aí, assim, eu vi um site que eles faziam uma conversão, sabe, era muita coisa, gente, eu lembro, assim, que, sabe, um denário, coisa, não vou precisar, mas... Uhum. Um denário, exatamente. Enfim, aí 3 pessoas receberam, né, esses talentos diferenciados. Um deles, né, o primeiro recebe 5 talentos, multiplica, e esses talentos viram 10. O segundo recebeu 2 talentos, ele também consegue multiplicar e tem 4 talentos. E o terceiro recebe 1 talento só e fica com medo de perder em terra. E aí depois, no final das contas, né, quando essa pessoa retorna e o administrador, né, retorna para fazer aquele balanço, né, aquela coisa do acerto de contas, e pergunta o que cada um fez com os talentos, aí qual a decepção com aquele que enterrou o talento, né? Então, quer dizer, o nosso talento, tudo aquilo que nós temos de bom, nós temos que utilizar em favor do nosso próximo, ao nosso favor, e principalmente sempre pensando no bem. Errar para aprender não é tão grave assim, né? Então, mesmo que a gente em algum momento da vida tenha enterrado o nosso talento lá, o erro faz parte do aprendizado, né? Isso já foi mais do que provado, né? Nós aprendemos por ensaio e erro, então nós temos a chance de errar e saber que aquilo está errado e da próxima vez agir de maneira correta. Como o passado espiritual se esfumaça, né, no nosso processo reencarnatório, a vida nos manda alguns lembretes, né, gente? E esses lembretes aparecem como, né? No nosso lar, com aqueles entes difíceis que nós temos. Então pode ser a esposa, o marido, os filhos, um sobrinho, um cunhado, a sogra, o sogro, enfim. Alguém que conviva, que esteja próximo da gente, ou às vezes nem um parente tão próximo assim, que more na nossa casa, mas que são sempre lembrados como pessoas difíceis. Aquele chefe difícil, né, gente? Quem nunca teve, né, um chefe complicado, né? Todo mundo trabalha com pessoas maravilhosas, né, que reconhecem o trabalho que a gente faz, enfim. Para essas pessoas que nós encontramos na nossa jornada aí, fica um convite para que todos nós possamos trabalhar em prol dessa melhora, né? Então, como que eu faço para melhorar o trato, né, vamos dizer assim, no meu ambiente de trabalho? Eu fico assim, quando o meu chefe, que é um chefe difícil, chega, eu fico emanando um monte de energia negativa para ele? Claro que não. Porque tudo que vai e volta, né, gente? É a lei da ação e da reação. Então, não adianta querer agir dessa maneira porque é chover no molhado. Então, nós precisamos agir de outra forma. Nós temos que criar aquele escudo protetor, né, em nós, com a nossa prece, com as nossas boas vibrações, e procurar muitas vezes mostrar através das nossas ações que aquela pessoa está errada.
Eu não preciso acusar para falar que a pessoa está errada. Não preciso. Eu não preciso ser agressivo para mostrar que eu tenho a razão. Então eu posso falar com jeito, eu posso falar com calma, eu posso chegar e falar assim, olha, esse projeto do jeito que você quer que a gente desenvolva, tal, será que não ficaria melhor se nós fizéssemos assim, assado, cozido, refogado? Então tudo é questão de conversar, tudo. Voltando ainda a um exemplo meu particular, nós temos que fazer os nossos alunos a treinar exercícios em casa, né, com a bendita tarefa de casa. E o material que nós usamos já traz uma tarefa que é chamada mínima e a outra é complementar. Só que tem um detalhe, né, gente? A resposta já está ali, porque eles têm um gabarito pronto, né, para consultar no final do material para ver se está certo, porque é um estudo diário e é um estudo sozinho. A escola serve para o aluno tirar dúvida, né, nesse material. E imagine que alguém quer fazer alguma coisa. Então a gente precisa se virar nos 30 para fazer com que eles desempenhem essas atividades. E aí o sofrimento para de acontecer quando você exige uma coisa que você não vai conseguir. Então, se eu sei que meu aluno que é adolescente não vai chegar em casa e não vai fazer a minha lição, eu preciso dar uma chance para ele fazer. Então, assim, ó, aquela lição, quem trouxe pronto de casa tem um ponto inteiro. Quem não trouxe tem metade. Mas faz agora aqui na minha frente sem copiar de ninguém. Pronto, é uma tática, entendeu? É uma forma de fazer alguém pelo menos escrever alguma coisa, trabalhar. Então, nós precisamos, assim, achar artifícios na nossa vida para melhorar essas coisas que não estão tão boas, assim, ao nosso redor. Assim, tenha boa vontade, né? Faça o seu melhor em todas as circunstâncias da sua vida. E o bem que você pratica, né, representa a sua gratidão pelos talentos e pelas oportunidades com que a vida brindou, né, cada um de nós aqui, ao longo dos milênios. Então, todos nós somos privilegiados, porque nós temos a nossa vida, que é única, é particular, é nossa. O que nós vamos fazer com ela, aí o acerto de contas também será único, será individual, será nosso, né? Nós prestaremos contas de tudo aquilo que nós fazemos. Eu costumo dizer assim, né? Quem faz algo de errado, por exemplo, quem trai a confiança de alguém, né? Não está traindo o outro, não está fazendo algo de errado para o outro, está fazendo primeiro para si mesmo. Então, eu estou fazendo errado. Eu não estou seguindo os padrões, seguindo as regras. Porque o que a gente vem buscar aqui numa casa como essa? A gente não vem buscar orientação, não vem buscar entendimento, não vem buscar amparo, proteção, discernimento. Então, se tudo que é dito aqui eu não coloco em prática, é a mesma coisa que, né, entra por aqui, sai por aqui e pronto. Não filtrei nada daquilo que foi passado como aprendizado. Então, assim, que todos nós possamos, né, atender aquele convite que eu fiz antes, no início, que nós todos possamos fazer o nosso melhor, porque agindo dessa forma, nós teremos menos coisas para ter que justificar, teremos menos contas para acertar, para pagar, né? A nossa dívida vai ficar menor e nós teremos uma vida um pouco mais tranquila, mesmo com as nossas provas, que eu sei que não são fáceis, cada um tem a sua. Feliz daquele que deita a cabeça no travesseiro e pode agradecer, né? Obrigado pelo meu emprego, pela minha casa, pela minha família. Tem um monte de coisa, né, para agradecer e que muita gente esquece disso, né? Quantos não dariam a vida para estar no lugar que nós estamos ocupando? Esses jovens, principalmente, que hoje não valorizam muito as coisas porque receberam tudo de mão beijada, né? Então, nós precisamos, assim, lembrar de tudo que nós temos de bom. Então, só de todo mundo chegar aqui hoje, ó, sozinho, né, sem estar numa maca de hospital, todo mundo respirando, sem ajuda de aparelhos. Então, assim, tudo isso é motivo para que a gente continue sempre procurando fazer o nosso melhor. E dessa maneira, pode ter certeza que ninguém vai se arrepender de nada. Nós vamos ter, assim, muitas coisas boas para tirar proveito quando nós formos fazer os nossos ajustes, aí, os nossos cálculos, tá bom? O que eu tinha para falar para vocês era isso. Agora fiquem à vontade aí para as perguntas. Vou beber água enquanto isso. Muito bem, eu acho que alguém tem algum comentário, alguma coisa. Desculpa, eu fiz me levantar um pouquinho. Não, imagina, que isso. Alguém tem que organizar, né?
de quarta-feira tem que fazer fila, né? Tem que, Nem te conto, você sabe que eu fiz uma palestra na quinta e o Lorenzo mandou uma pergunta pra mim? Olha. Ó, mas era quinta-feira, Zé, Tá não vendo? era quarta. Eu cresci uma pergunta do Lourenço pra ela de novo? Não era na quarta, era de quinta. Não, mas alguém Eu lembrei do Zé na hora, falei, ah lá, ó. Então você é outra felizarda, né? A Leda e ela. Então. Não, na quinta-feira teve bastante gente pergunta. O pessoal participa bastante. Quando eu fiz palestra na quinta aqui, até a coisa foi um pouco prolongada. Foi bem legal. Alguém tem uma colocação para fazer, alguma pergunta? Não? Olha lá. Não. Todo mundo está usando bem os talentos, está fazendo o seu melhor, está tudo certo, Zé. Não é nem... Bom, seria uma pergunta, né? Às vezes a pessoa tenta, ela não consegue. Como que você orientaria essa pessoa que está tentando realmente... Tentando fazer o melhor? E não consegue, e justamente por esbarrar nos opositores. Então, não tem? Tá, jóia. Continuar tentando, né, em primeiro lugar, porque não deve desistir, a gente tem que persistir. Só que muitas vezes é aquilo que eu disse, né? A estratégia às vezes está errada. Então você tenta fazer, mas assim, aquilo que você está usando como metodologia, né, o método que você está usando, não está surtindo muito efeito. Então mudar o método é uma saída, né? E a persistência é outra. Porque tem o ditado que diz, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fure, é verdade. Né? Então, assim, nós precisamos ter essa persistência, sim, e procurar trabalhar cada um de nós interiormente. Então, fazer aquela reforma íntima, aquela mudança, eu não mudo ninguém, né? Eu consigo mudar a mim mesma. Agora, o próximo eu não consigo mudar. As minhas atitudes podem, sim, espelhar o próximo a se mudar. Mas eu não mudo ninguém. Ninguém muda ninguém à força. Seria né, mais gente? pelo exemplo mesmo. Exatamente. Você exemplificar, né, é muito mais fácil. Então, e também assim, viu, gente? Essa questão do fazer o nosso melhor, a gente precisa ser muito cauteloso na questão do julgamento, né? Sabe colocar na balança assim, mas eu faço o meu melhor. Tá, mas será que o seu melhor, você está fazendo o seu melhor só na sua visão? Era isso aí que eu queria chegar. Então é na visão de todo mundo. Né? Então você precisa... Crítica, né? Isso. Porque você pode falar, eu faço o meu melhor, mas é o meu melhor. É o meu melhor. Então se você não se modificou... Aí o outro se irrita, outra coisa, não adianta nada. Não adianta nada, porque tem muita gente que até no campo profissional reclama muito disso. Eu estou fazendo tudo... O outro não faz nada, ganha promoção, ganha tudo. Exatamente. Aí você fala, mas o cara, será que ele está olhando como empresa ou olhando só o que ele faz? Exatamente. Né? Tem muita gente que trabalha como empregado e esquece, né? Que ele tem que ter o olhar do empregador, né? Da empresa. Né? E a pessoa esquece, ela faz só o melhor que ela acha melhor. Exatamente. E sabe uma coisa que você me fez lembrar, Vladimir, assim, olha, a escola virou uma empresa, né? Porque a escola, quando ela é particular, é uma empresa. Né? Então, nós temos clientes. E você precisa agradar o cliente. Então, assim, você tem uma faca de 2 gumes. Porque para agradar o cliente paga. Tá? Então, é aquela coisa, mas eu estou pagando. Então, o cliente paga e ele quer ter resultado. Só que nós trabalhamos com pessoas. Nós não trabalhamos com coisas. Nós não vendemos objetos e nem fabricamos objetos. Então, como você forma pessoas para colocar, né? Ajuda a formar, né? Pessoas para colocar na sociedade... Você precisa de uma parceria, né? Então, assim, a educação, ela é 50% ou até mais vinda de casa, né? Eu ficaria com 70% daquilo que vem de casa e 30% que é a aquisição do conhecimento só, que é o que é, assim, efetuado ali na escola, que é o que é vendido. Então, é muito complicado porque as pessoas que estão na chefia, no comando, elas misturam um pouco as coisas. Então, elas têm a visão empresarial, né, porque elas lidam com números, elas querem resultados, esquecem da questão pessoal, que você está lidando com ser humano, você está lidando com pessoa, né? Você não pode falar assim, menino, cadê o trabalho que era para hoje? Gente, você não sabe se eu não trouxe, eu não fiz, tá? Mas se ele passou mal, aconteceu alguma coisa na família, você lida com pessoa, não dá para você fechar os olhos para isso, né? Então é muito complicado. Então, fazer o melhor também leva muito essa questão do julgamento. Então, colocar na balança se realmente aquele melhor que eu estou fazendo, se ele está chegando na visão de todo mundo, se está sendo melhor para todos. Né? Muito obrigada, viu?
Mais alguém? Ah lá, Cris. Aí, tá vendo? É só começar. É pegar a senha, pronto. Não, é porque eu li o texto, né, que eu recebi o texto que eu ia dirigir hoje, e a última frase me impressionou muito, porque ele fala assim, que a gratidão, que a reforma íntima, fazer o melhor, ser hoje, né, tentar ser melhor hoje, é a forma de gratidão que nós temos por todas as oportunidades que nós tivemos durante todas as nossas existências. Exatamente. Então, tudo que a gente empenha no bem, né, em se melhorar, tudo hoje, a gente às vezes nem percebe, mas é uma forma de gratidão pelas oportunidades que a gente já teve. Exatamente. Né, e que levam milênios, né? Estamos aí nessa jornada há muito tempo. Então, é uma forma de agradecer. Agradecer nunca é demais, né, gente? Nunca é demais, né? Pegando o que ela falou, é o seguinte, a nossa grande luta é para exterminar o mal. O bem que a gente conquista, ele é adquirido. Ele é sempre perpetuado, né? Exatamente. A nossa grande luta realmente é para extirpar o mal de nós. Exatamente. Não é o mal assim na coisa de diabo, é essa coisa do orgulho, da vaidade. As atitudes erradas, né? Porque a falta de paciência. Então, são coisas assim que se a gente fosse colocar, né, gente, todas escritinhas, assim, seriam muitas. São muitas coisas que nós temos que melhorar. Sempre tentar fazer. Porque cada vez que melhoramos, isso fica guardado. Exatamente. E a gente traz de volta. E uma coisa do tentar fazer é aquilo que nos remete assim, ó, quando você fez alguma coisa e que te fez bem, a lembrança daquilo, né, a memória daquele bem, é muito melhor do que a do mal que você fez. Porque quando você fez o mal, perdeu a paciência, né, aquilo, a adrenalina foi pro sangue, te intoxicou o fígado, já assim, acabou com a sua matéria. E aí depois, no seu pensamento, você vai ficar remoendo aquilo, né? Nós falamos outro dia aí de remorso, né? Então você fica remoendo aquilo, aquela atitude para quê? Então, às vezes, uma atitude errada não vai conseguir ser assim consertada com tanta rapidez e você vai sofrer as consequências ainda mais, né? Tá bom? Então, mais alguém? Certinho. Mais ninguém? Não, só complementando, quando você fala de fazer o melhor, você deu um exemplo de que as coisas acontecem e se perdem. Eu estava comentando até com a minha irmã o seguinte, que na realidade hoje, eu acho que a idade também ensina, né? A idade ensina muito. Eu não posso perder mais o meu tempo com coisas ruins, com notícias negativas, com os problemas existentes, é claro. Você tem que ter confiança no Criador, saber que o anjo Ismael está no comando da nossa nação e que Jesus ainda e sempre será, né, o nosso grande timoneiro. Eu não posso perder mais tempo porque eu não posso perder nenhum neurônio mais, que isso vai me fazer falta depois, né? Exatamente. Porque daqui a pouco, se eu começar a gastar meus neurônios, eu estou com 71, né? Então, se daqui a alguns anos eu vou estar enfiando sorvete na testa, isso eu não quero fazer, né? Eu quero aproveitar bem a minha existência aqui com coisas boas, né? Exatamente. Então, isso aqui é importante. Eu acho que isso é válido para todo mundo, os mais jovens aí, né? Também, não, né? É válido. Economizem agora, né? A poupança. Fazer uma poupança para chegar. Faça uma poupança para conseguir chegar no 100 bem, né? Exatamente, porque não adianta você entrar em discussão estéril e você se envolver com discussões que não são necessárias. O que não é cabido a você não adianta, não né? Não adianta, você tem que confiar que as coisas vão se resolver, né? E as pessoas se envolvem com paixões, com fundamentalismo, está falando do Valdemir, né? Então, o fundamentalismo entra em todos os sentidos, você não pode ter, né? Você tem que ser uma pessoa razoável. A doutrina nos ensina a sermos equilibrados, né? Temos que ser razoáveis. Além disso, é aquilo que você falou aqui para uma plateia e você adquiriu responsabilidade. Então, você tem que fazer coisas certas. Exatamente. Se alguém te ver fazendo coisas erradas, fala, poxa vida, você vai ser cobrado, né? E você imagina a minha situação também, né? Isso me ensina muito, graças a Deus. Exatamente. É o exemplo, né, Zé? Eu creio que a espiritualidade está porque é o exemplo que a gente precisa, né, dar. Então, é muito, muito sério mesmo. É verdade. E aí, Renata? Obrigada. Eu que agradeço, gente. Uma boa tarde para vocês. Tá? Até uma próxima. Você bebeu água? Já bebeu água fluidificada, né? Ótimo. Apagar a luz aqui e deixar essa, né? Muito bem.
Bem, né? Acho que é um tema bastante reflexão, né? Nosso objetivo aqui é a melhoria constante. Nós estamos aqui para evoluir, né? E precisamos desses ensinamentos, desses alertas, né? Graças a Deus, né? Nós temos esses alertas, né? Nós temos vasta literatura espírita hoje, primeiro através da mediunidade do Chico, né? Que nos trouxe tantos ensinamentos, com Emmanuel, com André Luiz, agora com Divaldo, né? Com Joana de Anjos, com Bezerra de Menezes, Ivone do Amaral Pereira. Vamos aproveitar tudo isso, né? São os alertas que nós necessitamos para a nossa evolução. E para isso nós vamos, então, guardando esses ensinamentos para que possamos reavivá-los a cada momento, para que possamos ser aqueles que representam os ensinamentos de Jesus aqui nesse planeta, tão necessitado da fraternidade, do amor, da tranquilidade. E nesse momento nós vamos agradecendo imensamente aos nossos mentores, aos guias aqui presentes, e esse agradecimento nós vamos fazer através de orações, das vibrações, que nada mais é do que pensar com amor, pensar colocando o coração em nossos pensamentos e nossas intenções. Vamos vibrar pelo nosso país, né, que tão necessitado, para que as pessoas que estejam no comando dessa nossa nação possam despertar para o bem, para as virtudes necessárias para serem verdadeiros líderes, para que seja uma nação mais fraterna. Vamos vibrar com bastante amor, para que a luz divina possa tocar o coração dessas criaturas. Vamos vibrar por todos aqueles que nesse momento se acham nos leitos dos hospitais, nas casas de saúde, nos asilos, nos orfanatos, esses nossos irmãos que necessitam do nosso carinho, do nosso amor. Que o amor de Jesus possa estar envolvendo todos eles. Vamos vibrar também, vamos pensar com muito amor, com bastante intensidade, para que as casas de orações recebam a luz divina. Essas casas, todas elas, independente da religião, doutrina espírita não faz distinção de religiões, prega o bem, o amor e o aperfeiçoamento espiritual. Então vamos vibrar por essas casas também, para que socorra, para que tenhamos um mundo melhor. Vamos vibrar para o nosso planeta, para que aqueles que se passam pela provação nesse momento de uma guerra, que passam pela provação de uma discriminação de nações, que eles possam também ser atendidos pelo alto, serem socorridos. Sabemos que tudo existe uma causa. E essa causa, é a lei da causa e efeito, né? Então, mas são nossos irmãos que precisam do nosso carinho. E vamos vibrar também para os nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, aquelas pessoas que nesse momento nós estamos pensando. Não é necessário declinar o nome de cada um deles. Vamos vibrar por eles, que eles possam receber fluidos de paz, de saúde, de tranquilidade e de harmonia. E vamos vibrar também pelos nossos companheiros, trabalhadores desta casa, que se acham ausentes, por alguma razão. Esses que nesse momento estão em nossos pensamentos, que eles possam estar recebendo todo esse benefício que vem do alto. E assim, queridos irmãos, agradecidos que somos, nós vamos mais uma vez usufruindo desse ambiente maravilhoso que aqui estamos e pedindo sempre, eterno pedintes que somos, necessitamos da ajuda de Jesus para que Ele permaneça conosco,
para que façamos jus de que Ele permaneça ao nosso lado, através dos seus mensageiros divinos, que a nossa Mãe Maria possa nos abençoar agora e sempre, dizendo: obrigado, Deus nosso Pai, obrigado, Jesus, e obrigado, nossa Mãe Maria, e graças a Deus. Agora nós vamos passar para o trabalho de paz.